Agora, o que eu vou fazer? Eu vou manter esse tema de vendas. O Beto chegou. Gente, Beto, vem aqui. Gente, uma salva de palmas para o Humberto da House Design. E o melhor, que eu tive mais a honra, o pai mestre também está ali, a mãe mestre também está ali. Lindo. Obrigada, meu amor. Gente, o Humberto, deixa eu pegar o microfone para ele. Ele vai fazer uma palestra para vocês agora. Cadê o microfone? Humberto, eu acho que ele foi um dos meus primeiros alunos ali. Eu acho que... Pet. É ou não é, Humberto? Eu acho que bem dos primeiros mesmo, Um né? dos primeiros mesmo, Um dos primeiros que confiou, falou, essa louca aí, vamos ver se presta pra alguma coisa. E é a primeira vez que eu tô te conhecendo Primeira vez pessoalmente, né? pessoalmente. Na hora que eu vi ele, eu falei assim, nossa, ele é de verdade, que bonitinho. Porque a gente conhece online, né? E a hora que a gente vê presencialmente, você fala, nossa, né? Que legal, né? É de verdade as pessoas mesmo, né? Tem gente que faz assim em mim, ó. Ontem, quem que falou pra mim? Nossa, eu achei que você era alta. Eu falei, coitada. Eu falei, gente, nunca tirou isso. E o Humberto vai... O que ele vai trazer pra vocês aqui hoje? Cara, a experiência mesmo de quem faz, né? Porque eu acho que a Anabela, praticamente, ela fez um MBA aqui hoje. Vocês têm noção do quanto que ela teve que errar para ela poder dar esse passo a passo para vocês? Do quanto que ela teve que pagar cada erro para poder falar, faça isso. O quanto que ela fez vários caminhos para poder chegar onde está. O quanto. Né? O quanto que a gente encurta processos. Né? E o Humberto é a mesma coisa. Né? Quando a gente fala de marcenaria tradicional, assim como o seu Francisco, né? 40 anos de marcenaria. Há quanto tempo que vocês têm marcenaria? 30 anos. 30 anos. Então, assim, quem sou eu para falar alguma coisa para esses caras, velho? Né? Dá até vontade de ficar embaixo da mesa. Mas, assim, vamos ver se a Laurinha vai conseguir colocar aqui a sua palestra. Conseguiu? Então, o palco é seu. Obrigado, Tatá. Tá bom? Bom dia a todos. Todos estão bem? Bom, a Tatá já me apresentou, mas eu sou Humberto. Alguém me conhece? Conhece a Hall aqui? Levanta a mão. Tá, legal. Pai, vai anotando aí que é mais um ponto para pedir o aumento depois. Tá? Tô para ver que está dando resultado. Bom, eu vou trazer mais na prática, não vou ser falar de tantos termos técnicos, vou trazer de fato o que fez e o que faz com que nós tenhamos resultados com meio de estratégias digitais. Então, vai ser uma coisa bem assim, eu não gosto de termo técnico, eu gosto de falar logo a prática, a língua que a gente entende. Por isso que eu me identifico muito com a Tatá, porque ela tem essa linguagem também. Ela tira muitos conceitos que acabam confundindo a nossa cabeça e vai mais para a prática, que é o que a gente precisa. Bom, sou Humberto, formado em marketing, se especializando cada vez mais em marketing digital, focado para móveis, né? Não só imóveis, mas de fato dentro disso marcenaria, tá? CEO, né, junto com meu pai, da Hall Design Marcenaria. Então, a marcenaria começou com meu pai, tem 30 anos aí de mercado, e com o tempo eu fui mais encher o saco do que trabalhava, mas aí depois comecei a trabalhar de fato mesmo no negócio, e acabei pegando essa parte digital da coisa, que é a parte do marketing, para mim começar a desenvolver. Então, aqui, para quem não conhece, eu vou fazer só uma introdução básica. Eu trouxe um print do nosso Instagram. Hoje, a gente tem 101 mil seguidores. No decorrer da palestra, vocês vão perceber, e eu vou falar isso, que esses números não interessam em nada, que, de fato, isso... Eu preferia ter 100 mil na minha conta do que 100 mil seguidores. Então, é bem assim. E do lado, algumas fotos de pessoas relevantes, que todas elas foram um trabalho que nós realizamos
através das estratégias digitais, que é o que eu vou comentar aqui hoje. Então, aqui, a Simária, né, a famosa coleguinha, a gente fez um trabalho para ela, e, lógico, eu, como da parte do marketing, não perdi a oportunidade de gravar um vídeo junto com ela. Para quem ainda não viu, no nosso YouTube tem o vídeo, eu junto com a Simária e meu pai, onde ela apresenta o projeto dela inteiro lá. Tá? Do outro lado aqui, o Davi Sasser é um cantor gospel, mas é uma outra pessoa muito relevante também no ramo da música, que nós também tivemos o privilégio de chegar até ele e executar um trabalho. Foi uma porta de entrada que a gente fez para uma casa dele. Tá? E aqui, essa publicação é uma publicação um pouco mais antiga, mas é uma publicação de uma revista, que a gente saiu também. Esse quarto, literalmente, foi um quarto que foi meu pai que fez, né, que era na época que não tinha muitos colaboradores na empresa, e é um quarto que ele fez e a gente saiu numa revista levando o nome da marcenaria Hall Design. Tá? Então, foi uma publicação da Flash Casa. E não só no Instagram, mas também no YouTube. Cara, isso aqui dá trabalho para fazer. YouTube é coisa de gente grande. Eu aprendi isso na prática. Se vocês acham que Instagram é difícil, YouTube é 3, 4 vezes mais. Porém, o resultado que ele te traz é absurdamente melhor. É muito mais engajado, tá? Mas também tem um tema aqui que eu vou trazer para vocês, que eu vou me aprofundar um pouco mais disso. Então, aqui é o nosso canal do YouTube. Então, eu trouxe só algumas métricas aí para vocês. Temos 23,8 mil inscritos no canal. E aí eu tirei um print. Esse print foi tirado hoje às 8h07 da manhã. Tá? Eu montei essa palestra hoje pela manhã mesmo. E aqui tem um segundo print onde mostra os vídeos populares. Tá? Uma coisa que já fique aí para vocês, que eu também vou me aprofundar, mas eu já quero dar um adendo, que muita gente acha que você precisa de muito para começar. Né? E isso não é verdade. Tanto é que os nossos vídeos, dos mais populares, nenhum deles é altamente produzido, que são os nossos últimos. O que eu estou querendo dizer para não confundir vocês? Nós tínhamos um processo onde eu mesmo, com meu próprio celular, fazia os vídeos para o YouTube. Então, eu ia lá, eu virava a câmera, me filmava, eu sou Humberto, da Hall Design, voltava e começava a filmar o trabalho dentro da fábrica, na casa do cliente, enfim. Hoje, a gente, graças a Deus, vai progredindo e a gente tem que andar para frente, não para trás. Então, eu tenho um filmmaker, e uma baita de uma produção, o cara vai com até drone para fazer filmagem quando é casa, enfim. E a gente começou a trazer um conteúdo diferenciado, com um nível de qualidade muito próximo, assim, tipo de um filme, cara. Só para vocês terem noção, esse último vídeo nosso aqui é um vídeo de 1 hora, onde eu mostro o apartamento inteiro. Então, assim, é uma produção que você tem que ir num dia, organizar o apartamento do cliente inteiro, no dia seguinte você grava, e você ainda tem edição, você tem muita coisa. Então, a gente começou a ir para um lado de caminho que que eu tiro como lição disso. Quanto mais produzido você entrega, melhor qualidade você entrega, maior vai ser a sua responsabilidade com o cliente. Então, o cliente, quando ele assiste hoje um vídeo da Hall, ele tem a certeza que a Hall é a melhor. É esse pensamento que eu quero que ele tenha. Então, quando a gente está falando, eu estou orçando alguma coisa com esse cliente, que eu mando um canal do YouTube para ele, e ele vê um vídeo altamente produzido, ele fala, caramba, esses caras não estão para brincadeira. Tá? Só que com isso, no decorrer, né, da palestra, vocês vão entender que vocês não precisam de nada disso para vocês começarem. Tá? Isso que está na mão de cada um de vocês aí, já é o suficiente para vocês começarem e terem excelentes resultados. Bom, hoje o que eu vou falar aqui para vocês? 4 tópicos para comprovar que se eu conseguir, você também pode. Né? Então, a gente vai falar qual é o impacto do marketing no faturamento da Hall, 5 pontos que eu fiz nas redes sociais que me fizeram vender 700 mil em um mês através das redes sociais. Isso foi em 2020, se eu não me engano, tá? Que foi quando, de fato, assim, as coisas começaram a entrar, o canal do YouTube começou a engajar muito bem, e aí, em um mês, a gente conseguiu um faturamento, através das redes sociais, de 700 mil reais. Deu
uma merda muito grande, porque quando você vende, você tem que entregar. Então, vender foi fácil. Aí... Não, depois desse mês, a gente ficou 3 meses sem vender, porque senão a gente não conseguia entregar. E a gente ainda não conseguiu entregar. Brincadeira, a gente entregou. Brincadeira. Teve uns atrasos, mas entregou. Mas aí, uma coisa muito legal, eu esqueci o nome da moça que estava falando antes de mim aqui. Anabela. Que a Anabela estava falando. Tudo que ela falou, eu olhava para o meu pai e a gente se conectava muito. Porque tudo que você falou aqui, cara, a gente viveu na prática. O que é você estar entregando uma obra, vir um outro fornecedor, estragar seu móvel, e aí você tem a parceria com o cliente, você não quer deixar num constrangimento, aí você troca a peça sem cobrar, e aquilo é um prejuízo para a sua empresa, e os marceneiros sabem que está na sua mão, porque, não estou falando mal de marceneiro, mas isso é em qualquer mercado, né? A minha namorada tem um restaurante, ela passa com isso com motoboy, enfim, porque quando o funcionário sabe que ele está ali, você depende dele, ele tem um poder na mão dele, né? E aí a gente começou a ir para esse lado mais de industrializar, dar uma cara mais de empresa mesmo, ter um termo pós-finalização, ter um contrato muito bem montado, porque eu comecei a ter problema, já que você atrasou 15 dias, eu precisei pagar mais 15 dias de aluguel, então, ferro na última parcela, né? Vem aquele desconto que você... e prejuízo para a empresa. Então, isso foi muito importante. Então, tudo que eu vou falar aqui, gente, traz muito resultado, tá? Mas eu acredito que estou diante de empresários aqui que têm plena ciência disso e que não vai amanhã começar a vender absurdos aí, tem que dosar. Porque uma coisa que eu aprendi em 2020, marcenaria não dá para escalar. Então, não é um negócio que você consegue falar assim, hoje eu vendo 200, mês que vem eu quero vender 2 milhões. É impossível. Isso é impossível, tá? Exato. E tem como, mas não é da noite para o dia. É muito trabalho. E só para vocês terem uma noção disso que eu estou falando, hoje a gente está em 2023, e agora a gente está começando a ver um horizonte para falar assim, putz, consigo chegar próximo disso todo mês e estou entregando. Tá? Eu não tenho problema nenhum em falar isso para vocês. Então, só para vocês terem ter uma noção do tempo que se passou até a gente estruturar. Então, vender é muito fácil, mas produzir é onde a coisa aperta. Tá? E uma empresa não fale por falta de serviço. Ela também fale por excesso. Isso foi outra lição que eu também tirei em 2020, eu e meu pai. Tá? Bom, como funciona o planejamento para a filmagem de todas as obras, eu também vai ter um tópico que eu vou passar disso com vocês, e como eu comecei a atender o público A. Eu não ia falar agora, mas no final a Tatá me pediu, quando eu mandei para ela a prévia, mais ou menos, da palestra, ela me pediu uma estratégia que eu fiz para eu, de fato, começar a mudar para o público A. E aí eu trouxe essa estratégia também para passar para vocês um estudo de caso muito, muito legal, muito valioso. Bom, qual o impacto do marketing no faturamento da How Design? Hoje, o marketing digital ele representa cerca de 80% das vendas da How Design. Tá? Isso é recorrente de 3 mídias, YouTube, Instagram e Facebook. E é exatamente nessa ordem que eu coloquei para vocês. Tá? Então, a gente está YouTube, Instagram e Facebook. A minha colega, que eu já esqueci o nome dela, eu tenho um problema com o nome, mas antes de mim que ela estava falando, até falou do Google Meu Negócio. Por muito tempo, a gente usou muito o Google Meu Negócio, e eu ainda uso, mas eu não uso ele com estratégia para captar novos clientes. Por quê? Na nossa região, nós estamos localizados lá em São Paulo, capital, o cliente que me ligava, que tinha visto a How Design no Google, é aquele cliente que ele queria colar uma cadeira, ele queria fazer uma bancada, e, sinceramente, isso foi um aprendizado também para passar para vocês. Tem serviços que para a gente não compensa. Não compensa você parar sua produção, que o cara está fazendo um guarda-roupa para que ele vai colar uma cadeira. Mesmo que a pessoa te pague R$1.000 para você colar a cadeira, não compensa. Então, a gente deixou um pouco de lado o Google. A gente ainda usa para postar fotos, só para ter engajamento, porque quem não é visto não é lembrado. Então, eu tenho esse lema. Então, o máximo de visualização eu quero. Mas eu não uso ela como estratégia de venda. Tá?
Então, isso a gente tem filtrado no telefone da HAL, porque os clientes que ligam lá, eles têm um primeiro atendimento e as vendedoras que já atendem, elas são treinadas para saber direcionar e como fala para esse cliente que não indica. Uma forma para a gente não ficar querendo ser muito estrelinha, né, porque tem cliente que pensa isso, fala, eles não querem colar porque o que interessa para eles é serviço grande e tudo mais. A gente tem um parceiro que a gente indica. Então, eu sempre falo, olha, esse trabalho a gente não faz, a gente não executa, mas eu tenho um parceiro que eu posso te indicar e ele vai te entender com a excelência e a qualidade da HAL. Né? Ponto final, passo contato, forte abraço, serviço para ele e eu também não fiquei mal com o meu possível cliente. Aí, o que eu queria falar com vocês? Uma pergunta, tá? Vocês sabem o que é público cliente e público frio? Pode levantar a mão, quem quiser responder. Então, achei que todo mundo ia levantar a mão, porque a Tatá falou sobre isso ontem, né? E eu fui muito rápida. Me ferrei. Então, o público quente, que eu entendi, é aquele que tem mais possibilidades de fazer o fechamento. É aquele que fica olhando a nossa página e seguindo ali, mas que a gente sabe que ele tem mais chance de fechar. E o público frio é o que tem menos possibilidade. Aí a gente tem como avaliar, né, quem é quente, quem é frio, quem olhou mais vezes, quem compartilhou. Então, mais ou menos assim. Legal. Mais alguém quer se arriscar ou não? Então, eu entendi que o público quente é aquele que vem por indicação, alguém que a gente já fez um trabalho na casa dele, cliente gostou, te indicou e tem grande chance de fechamento, é um cliente em potencial. Cliente frio é aquele que não conhece o teu trabalho, não tem nenhuma indicação, não sabe nada sobre você, só te conhece pelo Instagram, pelas fotos que viu, mas não sabe nada, se você vai entregar, se você é comprometido, e esse é um cliente que você conquista no atendimento. E eu acredito que seja isso. Perfeito. Mais alguém? Dentro da minha experiência, eu avalio o cliente frio, é aquele que não tem perfil. Ele quer, ele precisa, mas ele não tem condições de estar comprando um móvel planejado. Ok. O que é público quente e público frio, Tatá? Aqui. Cliente quente, café, e cliente frio é chopp. Não, estou brincando. Bom, eu acho que é relativo, né? Quando a gente fala de cliente público quente e público frio. Nossa, a gente dá um nervoso quando está desse lado, né? Nossa, deu frio na barriga. Esquisito. Agora eu entendo vocês. É mais fácil estar ali quando fala. Bom, na minha percepção, cliente quente é aquele cliente que, cara, ele só não vai comprar com você se ele não tiver dinheiro. Porque você conseguiu aquecer ele de uma forma que ele sente confiança em você. Então, para mim, o que separa o cliente frio do cliente quente a palavra é confiança. Então, quando você consegue despertar confiança do seu cliente, você tem um público quente. E o cliente frio é aquele cliente que não sente confiança em você. Então, para mim, na minha concepção, o que difere o cliente frio do quente, a palavra é confiança. Aí eu até conversei sobre isso com eles. Eu falei assim, olha, o segredo de você aumentar suas vendas, né, para o público que você deseja atender, é você transformar públicos frios em público quente. E eu falei exatamente... Muito louco isso, né? Porque o YouTube, o que você faz com o YouTube, o que você faz com os vídeos, é o que eu estava falando para eles ontem. E é muito bom que o Humberto vem aqui para provar que realmente isso é verdade, né? Porque quando você faz um vídeo, como ele faz lá, por exemplo, no YouTube, ou até mesmo no Instagram, ele consegue, em apenas um vídeo, transformar um cliente frio em um cliente quente, né? Porque a pessoa consegue ter confiança. Quando ela pega um vídeo de 1 hora, né, como ele disse, né, independente se é produzido ou não, se você faz com o seu próprio celular, mas quando o cliente vê aquilo acontecendo, você consegue transformar um público frio em um público quente. Então, na minha concepção, é isso. Tirei 10, professor. Ela gosta de zoar, né, professor? Eu que aprendi com ela. Bom, na minha visão,
o que todo mundo, que cada pessoa respondeu está certo, porque é uma coisa que ela abrange muitas percepções, tá? Mas é muito importante que isso esteja bem definido para vocês, tá? Então, assim, eu defini de uma forma bem prática e rápida, tá? Pessoas que já conhecem o seu produto, sabem da qualidade e já o compra, ou vai comprar, tá? Então, é uma pessoa que ela te conheceu, já viu a qualidade, está orçando, está procurando e vai comprar, tá? Público frio, pessoas que nunca ouviram falar no seu produto. Ponto final, uma definição bem simples e prática. Agora, com isso, o que ficou claro para todo mundo, né? O que é um público frio e um público quente, certo? Fala, gente. Ficou? Nas redes sociais, eu gosto de separar os públicos da seguinte forma: público online e público offline. O online são pessoas que já te acompanham nas redes sociais e solicitam um orçamento contigo, tá? Então, esse cara ele já te acompanha. E aí, é muito importante o que a minha colega falou antes de mim, de você movimentar teu Instagram. Cara, marketing, o meu pai é a prova disso, né? Marketing é tudo que se relaciona com a sua marca e a visibilidade dela. É essa a definição que eu tenho. O uniforme do cara com seu nome. Só para vocês terem noção, chegou num nível que hoje meu pai ele é mais marqueteiro do que eu, de a gente comprar uma caminhonete e a gente para a empresa e a gente já levar os adesivos prontos no carro para quando a gente estava tirando da loja a gente já colar os adesivos, para a gente não andar com essa caminhonete da onde a gente estava até a empresa sem ela estar adesivada. Então é uma coisa que assim, nós tudo é HAL Design, tudo é HAL Design. Eu só não estou com a camiseta da HAL aqui, com o boné da HAL, porque eu achei que a Tatá não ia deixar eu entrar, mas que eu ia vir. Senão eu ia estar com a camiseta da HAL e boné da HAL. Então, tudo que diz respeito à sua marca, a visibilidade dela, para mim, é marketing, tá? E que fica a dica que, para nós, dá muito certo, sempre usufruir. Então, a gente sempre pensa, o nosso caminhão, sempre impecável, lavado, muito bonito, lá a lateral, pega a vassoura, esfrega em cima do logo para mostrar o logo da empresa. O carro que o cara vai fazer a instalação. A gente pegou uma obra em Ilhabela. Para a gente, até Ilhabela, a gente está a 5 horas de distância. Foi um desafio para a gente, foi a primeira obra bem longe que a gente pegou. E final de ano, cara, é aquela loucura. Tudo acontece, a máquina para, o carro quebra, tudo acontece. E 2 carros nossos quebraram e a gente precisava fazer a instalação. Então, a gente alugou um carro para os funcionários ir. A gente fez um louco da HAL com imã e colou na porta do carro para os caras irem com o carro lá, e tem foto nossa na porta da casa, junto com a equipe, que eu chego e falo, vai, não reclama não, reúne todo mundo aí, eu vou tirar a foto, com o carro do lado, lá com o logo da HAL. Então, tudo se resume, para mim, tudo que se resume, a visibilidade de marca, para mim, é marketing, tá? Só para que fique muito claro. Nas redes sociais, pessoas que já te acompanham, é uma pessoa que ela está sempre mais propícia a fechar com você. Pessoas que não te acompanham, para mim, é uma pessoa que ela não está muito propícia. Só que aí que está, o que eu faço? Nisso aqui, entre esse e esse, aqui você tem aquele cara que te indicou, que você fez o trabalho eu fiz o trabalho para ele, ele fez um churrasco na casa dele, ele foi, eu estou chamando ele porque eu não sei os nomes, tá? E aí você foi lá e ele, faz com o Humberto lá da HAL, que os caras é ponta firme. Aí passa o contato, o cara me manda uma mensagem, tá aqui meu projeto, vamos fazer um orçamento e tudo mais. Para mim, esse cara é offline, ele não me conhece. Humberto, mas ele não vai solicitar um orçamento com você? Vai. Só que aí que tá, o que eu faço? Eu pego esse cara do offline e eu jogo ele para cá. A primeira coisa que eu falo para ele, falo, você conhece meu trabalho lá na casa dele? Conhece, tá? Mas eu estou te mandando, antes de qualquer coisa, se você pegar meu WhatsApp ali, qualquer pessoa que me manda mensagem solicitando orçamento, é assim que eu trato. Falo, você já conhece meu trabalho lá? Legal, mas eu estou te mandando o meu link do meu Instagram e do meu YouTube para que você, de fato, veja o nosso trabalho e acompanhe o nosso dia a dia. Eu fiz isso com um cliente na virada do ano. Esse cara não está me dando sossego, que ele está me mandando mensagem para mim, e coincidentemente a gente está montando uma obra no prédio dele, no mesmo prédio, né? Só que ele está num apartamento e a gente está montando em outro. E eu fiz uma filmagem
E antes de eu postar no Instagram, eu mandei para a vendedora que está atendendo ele e falei, olha, encaminha para o cidadão aí. Porque é um público, é uma venda muito boa, a gente trata assim, né, lá na HAL. É venda boa para a empresa? É, então vamos valorizar. Porque, cara, a empresa, ela precisa funcionar. A empresa, não adianta você ter cliente ruim, cara. Não adianta você ter o cliente que ele não vai enxergar os seus valores, né? Fazendo isso, eu já separo. Porque o cara, quando ele entra, que ele vê um vídeo de 1 hora na qualidade, ele já fala, velho, na boa. Esses caras, para mim, não dá. E assim, para a HAL, o que a gente entendeu, tá? Que o quanto mais obra... o apartamento completo, para mim, ele é mais importante do que só a cozinha. Porque eu estou levando a minha equipe para um único lugar, a minha serra de bancada lá que os caras usam para fazer ajuste, ela vai só para uma obra, o aspirador que eles usam para limpar vai só para uma obra. Então, a gente entende que, cara, obra completa para a gente é melhor. Então, o que eu mostro nas redes sociais? As obras completas. E aí já vai no tema que é onde a Tatá pediu para mim falar de como que eu organizo para filmar e tudo mais. Então, já estou falando para vocês, cara, tem... Uma coisa aqui, ó, que é o que você falou agora, que é o dia que caiu minha ficha sobre isso, eu falei, puta merda, é isso mesmo. Por quê? Porque quando você vende 5 quartos, são 5 clientes enchendo o saco, né? São 5 clientes, né? É ela me ligando, é ela me ligando, ela me ligando, quando que você vai, quando que você vai. Agora, quando você vende 5 ambientes numa mesma casa, é só um cliente. É o que o Beto falou, é uma equipe só. Então, por isso que, vocês entendem agora como é importante vocês realmente se posicionar? Porque, cara, se ele não se posicionasse, todo mundo que chegasse para ele, venda, ele ia pegar, entendeu? Aí eu vou te falar, você imagina 700 mil desse jeito aí. Neivo do céu, nem quero saber. Foi a merda que deu. Quantos caminhões você tem? 1. Quantas equipes de instalação você tem? 2. Como é que você entrega? Aí foi onde a gente pegou e falou, meu, calma. Esse é o caminho, mas vamos dar 2 passos para trás. E aí é um dom que meu pai tem, meu pai é muito honesto e tudo, e liga para o cliente mesmo, fala, ó, deu merda, cara, vendi demais, não vou conseguir te entregar esse mês, vou precisar de mais 30 dias aí, pronto. Né? Tanto que semana passada eu estava numa cliente que falou isso para mim. Falou, ó, a gente, esse final do ano, enfim, teve uma das obras que atrasou. E aí eu fui lá, eu vou filmar essa obra, inclusive, na próxima semana. E eu comentei com essa cliente, falei, cara, desculpa pelo atraso e tudo, que o pessoal acha que na HAL não acontece, né? Quem me conhece, eles mandam mensagem lá, eles acham que lá é a marcenaria mil maravilhas, que a gente não tem problema com os marceneiros, o pessoal acha. Cara, é a mesma coisa de vocês, mesma coisa. E essa cliente falou para mim, falou, ó, eu não cancelei o serviço por causa do seu pai, porque a forma que ele lidou com a situação comigo, eu vi verdades. Porque ele me explicou o que aconteceu, ele chegou, ele falou, olha, putz, o nosso carro quebrou, isso também acabou atrasando. Em São Paulo, a gente teve, agora nesse final do ano, não sei quem é daqui, mas teve alguns problemas também com ferragens, aquela coisa que assombrou na pandemia de faltar ferragem, meio que ameaçou voltar, então a gente teve uns delay de entrega, de ferragem e tudo mais. Então, assim, voltando aqui agora para o tempo que eu acabo falando muito e às vezes foge um pouco. O que eu faço, cara? Eu pego o cara que é offline e eu levo ele para online. Isso aqui é surreal. Vocês não têm noção do quanto de venda... Falar assim parece meio ignorante, mas que, de fato, eu tiro das pessoas que não fazem. Porque, às vezes, ela está com o arquiteto indicou, ela simplesmente foi na casa dele, viu os móveis e falou, é mais um que eu vou cotar. Só que quando o cara entra na rede social e ele vê o nível do trabalho, ele fala, meu, esses caras aqui não estão por brincadeiras. Aí a conversa começa a mudar com esse cliente, tá? Bom, vocês aplicarem isso, você tirar o cliente do offline e trazer ele para o online, cara, o que você está reforçando? A credibilidade, a confiança e o principal, que hoje eu falo muito, que a HAL, graças a Deus, eu posso ter esse luxo de falar, a autoridade, porque ele traz uma responsabilidade para a gente muito grande, mas ao mesmo tempo o cliente fala, meu,
eu estou fechando com os caras que sabem o que está fazendo, porque isso eu mostro nas redes sociais. E é por isso que é muito importante vocês mostrarem tudo. Quem acompanha a HAL aqui, eu não sei se tem pessoas que acompanham, vê que eu mostro tudo. Eu mostro o corte, eu mostro entregando, eu mostro instalando e fecho com chave de ouro quando eu consigo o depoimento do cliente, né? E na parte de depoimento que eu também vou entrar, vale-se tudo, de qualquer forma, seja escrito, vídeo, carta, pombo correio, de qualquer forma, vale, tá? Um dos pontos mais fortes que a presença digital nos trouxe foi a visibilidade e a autoridade dentro do nosso próprio ramo. Então, hoje a gente é muito conhecido, tá? Hoje somos conhecidos em diversos lugares pelo Brasil, no ramo de marcenaria, e o principal motivo disto é a nossa presença nas redes sociais, o que nos eleva os resultados em brand. O que é brand? Marca. Então, o que a gente quer construir? Uma marca forte. Essa é o que a gente quer para a HAL, tá? Então, assim, o que eu estou trazendo para vocês aqui, a professora é a Tatá. O que eu estou trazendo é o que eu quero e o que eu faço para conseguir esses resultados, e eu tenho esses resultados. Então, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Essa, sem dúvida, é um dos melhores resultados que a gente pode ter no requisito brand para a empresa, tá? 5 pontos que eu fiz nas redes sociais que me fizeram vender 700 mil em um mês através das redes sociais. Nesse momento, esquece que eu falei que deu merda, de tal, vamos falar só de dinheiro dinheiro na conta, praia, caipirinha, vamos falar só pensa nisso agora. Primeiro, presença diária no Instagram e Facebook. Tá? Forma de estar presente, storytelling. Não sei se a Tatá já falou isso para vocês, eu cheguei no evento só hoje, peço desculpas, estava na HAL ontem fazendo algumas coisas, então eu não sei, mas de qualquer forma eu vou falar aqui para vocês. Contar histórias através de situações do dia a dia. Cara, eu fiquei muito bom nisso. Eu conto muitas histórias através do nosso dia a dia. Então, eu vou lá na casa do cara, o cliente escolheu... vamos lá, tem 2 madeiras, o carvalho e o frejó. Ele escolheu o frejó. Eu falo o porquê que ele escolheu. O cliente escolheu essa... Quando eu estou gravando stories, que eu já estou mostrando o produto instalado, o cliente escolheu o frejó, porque o frejó combinou melhor com o piso dele. Então, você começa a conectar. A pessoa começa a olhar aquilo do outro lado, ela fala, esses caras são reais. Porque o cliente dele está passando pela mesma coisa que eu passei, que é a indefinição, se eu vou nessa cor, se eu não vou nessa cor. Então, contar histórias é a melhor forma que tem para você se conectar com o seu cliente, tá? Antes e depois, demonstrar o processo, início, meio e fim. Cara, filma um móvel na marcenaria, filma embalando ou colocando no carro de transporte e depois filma o final, tá? Sempre o que dá mais visualização é o final, sem dúvida. Isso é imprescindível. É importante filmar o processo inteiro? Indispensável, mas o que é sempre fundamental é o final, tá? Então, tem que fazer de tudo para que você tenha um bom relacionamento com o seu cliente, para que no final você consiga ir lá tomar um café com ele e fazer uma filmagem final do trabalho de vocês, tá? Ser real, mostrar o que é real, sua estrutura, seus colaboradores e etc. Aí, a colega anterior também falou disso, e é uma coisa que meu pai também fala. Hoje, a HAL tem uma estrutura, então é bonito de se ver. Quando você olha os stores lá, as máquinas, coladeira, funcionário passando para um lado, um cara varrendo, a gente tem um cara que só varre lá para deixar tudo bonitinho, é legal. Mas quando a gente era no fundo do quintal, a gente entregava o trabalho com a mesma qualidade e eu mostrava do mesmo jeito, tá? Então, isso aí, cara, é questão de caráter e boa mão de obra. Isso... Se você tem, mostra o que você tem. Não precisa começar a querer mostrar para o seu cliente o que você não é. O cliente percebe, tá? A gente pensa que a gente está lidando com um cara que é leigo no assunto, mas por histórias próprias, sei que já lidei com clientes que sabiam mais que eu, tá? Que clientes que veio me ensinar sobre ferragens. Então, hoje, a gente está no mundo de comunicação e está todo mundo conectado, cara. Então, o cliente, você falar para ele que não existe a ferragem, ele vai jogar na internet, ele vai saber que existe. Então, assim, ser real, tá? Não contar nada fora da realidade, porque fica muito fácil o seu cliente. No final do ano, o último trabalho que a gente fechou, o cara chegou lá, ele tinha o nosso CNPJ, a nossa inscrição estadual
e ele tinha qual que eram os impostos que nós pagávamos por mês. Para que ele foi buscar isso? Eu não sei, mas ele tinha. Então, só para vocês terem noção de como os clientes conseguem ter acesso a informações, está todo mundo conectado, tá? Então, seja real. E o mais importante, mostrar o que você entrega. A filmagem de você instalando na obra, ela é tão importante quanto o produto final. Então, isso aciona aquele gatilho que o cliente tem do medo de que você não vai entregar, porque ainda existe a fama de que marceneiro é tudo enrolado, marceneiro ainda existe essa fama, e a gente escuta ainda isso por aí. Putz, fechei com o cara não está me entregando, o cara está me enrolando. Todo mercado tem gente boa e tem gente ruim, né? Mas parece que para o lado do marceneiro eu sinto que isso pesa muito ainda, né? E é o que faz com que, às vezes, aquela loja de modulado tire o nosso trabalho, porque o cliente vai lá, vê um showroom bonito, tudo, acredita naquilo e acaba fechando. E, às vezes, tem mais golpista lá do que no ramo da marcenaria, né? Para fechar com chave de ouro, conseguir o máximo de depoimentos que acho que eu escrevi errado, né? Conseguir o máximo de depoimentos que conseguir. Burro pra caramba. Lembre-se, quando falamos de depoimentos, qualquer maneira serve. Então, o máximo de depoimentos que vocês conseguirem de qualquer maneira. Seja ele escrito, seja no Google, como a colega falou. E se for no Google, faz isso mesmo que ela falou, tira o print, coloca no Instagram, mostra lá, entendeu? Porque você vai tirando cada vez mais essa questão do medo do cliente. Putz, será que esses caras é real? Porque, cara, eu faço tudo isso na RAW e ainda tem gente que acha que a gente é enrolado, que a gente não vai entregar. Então, quanto mais você puder fazer, melhor, né? Hoje, eu tento sempre convidar as pessoas a participarem no vídeo junto comigo, o arquiteto, porque aí eu não tenho só eu falando bem da minha empresa, né? Eu tenho o arquiteto, ou eu tenho o cliente. Então, eu sempre tento convidar e não cobro nada por isso. Poderia, né? Porque pela quantidade de inscritos no canal, de seguidores no Instagram, poderia sim cobrar, né? Mas não cobro. Eu convido e falo, cara, como cortesia, você não quer participar comigo do vídeo final? E eu deixo o cara falar. Fala aí, mas, fala bem, né, velho? Fala aí o que você achou do trabalho e tudo. Então, automaticamente, eu já crio aquela coisa de assim, não é eu falando bem da minha empresa. Eu tenho um parceiro meu também falando bem da minha empresa, né? E isso é ótimo. 2, responder. Essa é do Pedro Sobral. Essa mudou muito a minha vida, sério mesmo. Responder todos os stories em forma de vídeo no direct. Cara, isso é o poder. Irá elevar muito a entrega do engajamento do seu Instagram. Vocês querem ver eu respondendo os clientes por vídeo? Eu tirei os prints também hoje, às 8h21 da manhã. Aqui é uma marcenaria que mandou uma dúvida para a gente, tudo mais. Então, assim, vocês percebem que a minha escrita é só quando é obrigado, valeu, tchau, forte abraço. Mas quando eu tenho que explicar alguma coisa, é sempre vídeo. Porque o vídeo, ele é o poder. Porque o cara, ele se sente na obrigação de te responder. E a ferramenta, ela lida com métricas, né, com algoritmos. Então, o que o Instagram, quando ele vê isso, ele pensa, está tendo uma conversa aqui. O cara perguntou, o cara respondeu e ele deu o retorno ainda de novo. Então, está tendo uma conversa. Então, essa conta está entregando bem, né? Então, esse aqui sou eu, caminhando, sou fitness, né? Dá para perceber, lógico. Com fone de ouvido, na época da pandemia, né? Estava de máscara aqui e respondendo, quer dizer, estava com a máscara no queixo, né? Mas, enfim, respondendo os clientes. E aqui é a mesma coisa, aqui é eu, não sei onde eu estava, enfim, também respondendo, tem mais. Esse é legal. O que eu quis trazer para vocês? Isso funciona para aumentar sua métrica e também funciona para você conectar com o seu cliente e fechar a venda. Esse aqui é o Leandro, tá? É um cliente nosso. Ele mandou uma pergunta para mim, eu mandei, respondi, aqui a gente continuou a conversa. Esse é o projeto do Leandro pronto. Depois de 6 meses, a gente entregou para ele. Então, tem uma conexão muito forte. E o cliente... Personaliza o atendimento. Fala o nome da pessoa, a pessoa se sente importante, né? E eu entro no Instagram deles. Todos que me mandam. Sinceramente, hoje, eu preferia ter 10 mil seguidores, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque daria para responder todo mundo. Hoje, não dá.
Não dá. Muita gente manda mensagem, eu deixo de responder. Não é por mal, é porque, gente, eu não vivo só do Instagram, não vivo só das redes sociais. Eu também tenho minhas tarefas lá dentro da empresa. Então, não dá para responder mesmo todo mundo. Só que os que eu respondo, eu dou o máximo de atenção. E aí eu consigo fazer essa conexão e o cara se sente na obrigação de me dar um retorno, né? Então, aqui ele comentou de um projeto nosso que estava sendo montado, que capricho, parabéns, e eu simplesmente mandei dois stories para ele de 15 segundos agradecendo, né? Isso, no celular de vocês, é super simples, tá? Quando vocês estiverem no direct, ele tem lá a parte da câmerazinha, né? Então, você clica na câmera, cara, pega seu celular e vira. Outra coisa que isso ajuda muito, vocês começam a... Eu acho que deve ter aqui pessoas com vergonha de aparecer, né, no Instagram. Isso, no começo, eu também lidei, e eu peguei o marketing, porque eu tentei empurrar para todo mundo da família, né? Minha irmã faz o financeiro hoje da empresa, eu tentei empurrar para ela, não deu certo. Minha mãe, também não. Então, sobrou para quem? Para mim. Aí eu fui e comecei. Quando você começa a fazer isso, você não está mais aparecendo para os 100 mil seguidores. Eu só estou aparecendo para o Leandro. Então, automaticamente, você começa a melhorar suas habilidades ali, para falar com a câmera. Então, é um treino do dia a dia, tá? Então, assim, cara, usem isso, tá? Isso é o poder. Esse é o vídeo do apartamento do Leandro, né? Aí, tá eu aqui e o arquiteto, que eu convidei o arquiteto para participar. Na verdade, aqui, se eu não me engano, esse vídeo foi até meio que uma troca. Eu acho que esse vídeo saiu no canal dele, alguma coisa assim, tá? Mas, enfim, tá eu junto com o arquiteto e a gente fez um vídeo, o último vídeo que foi postado, um vídeo de 1 hora, tá? Depois vocês vão lá, quando vocês estiverem em casa, ao invés de ver Netflix, ver a How Design. Aí vocês vão ver lá, mostrando o vídeo, tá? Então, assim, olha da onde começou, né? Começou daqui, veio para cá, e hoje o arquiteto, foi ele que passou a obra de Ilhabela para a gente, por exemplo. Então, fidelizei o cara, trouxe o cara para a realidade nossa, e hoje virou um parceiro. Bom, terceiro, mencionar sempre os escritórios de arquitetura que estão trabalhando com vocês, a fim de captar a audiência deles, tá? A audiência hoje é tudo, tá? Você nunca vai saber se trata de um seguidor ou comprador. Então, valorize 1 a 1 novo seguidor. Isso também é muito importante vocês terem essa visão. Por que eu falei que tudo aqui, ó... Vou voltar tudo aqui. Por que eu falei que isso aqui, cara, às vezes ele não representa nada? Porque nesses 101 mil, o que fecharam comigo, eu acho que, sei lá, foram 1000, vai. Então, assim, não representa tanto, né? Você vai ter muita visibilidade, mas o que vale a pena é o 1 a 1, né? Cada novo seguidor. Então, por que é importante você marcar o arquiteto e fazer para que ele reposte isso para a audiência dele e que se uma pessoa da audiência dele vê você já está saindo no lucro. É mais uma pessoa que teve acesso ali ao seu Instagram, né? Se virou seguidor, se mandou orçamento, cara, aí é o que eu falo, vai muito do trabalho que você está mostrando, tá? Então, valorize 1 a 1. Quarto, esse aqui é o matador, que eu já comecei falando, canal do YouTube. Clientes mais engajados, clientes que realmente estão querendo comprar. Quem está no YouTube não está lá a lazer. Instagram, o cara pega e ele vai assim, ó, vai passando. Aí aparece você lá, dá uma curtida na foto, passa para a próxima foto. YouTube, o cara entra lá e ele vai ver. Apartamentos, 40 metros decorado, casa em Ilhabela, mansão em Ilhabela, o cara vai parar, ele vai assistir, então é muito mais engajado. É aquele cara que, de fato, ele está ali querendo fazer móveis, e ele vai encontrar você lá, né? Por isso que é importante que você esteja presente no YouTube, tá? No YouTube, o que importa é o conteúdo do vídeo. Isso elimina muita barreira de entrada para começar a divulgar na rede social. Você não precisa de alta produção nos seus vídeos. Esses vídeos aqui, se eu não me engano, são de 2 anos atrás. É por isso que está A2 aqui. São de 2 anos atrás. Eram os vídeos ainda que era eu com meu celular ali, já estava tendo muito resultado, tá? Através das redes sociais. E essa, por exemplo, é a capa do vídeo. Olha aqui. Capa feia, né? Por causa da madeira, porque eu sou bonito. Mas, enfim. Mas nada muito produzido. Uma coisa que, assim, cara, é eu com o celular virado e fazendo. É aquela coisa, é muito importante a gente saber olhar para trás, né? Se ele não tivesse começado com o celular dele, se ele não tivesse
começaram com o que ele tinha, que nem ele falou, quando era no fundo da garagem eu mostrava. Ou seja, você não tem que ter vergonha da situação que você está hoje. Você tem que aprender a fazer de um limão uma limonada, gente. Ele começou ali como? Com o próprio celular. Alguém aqui não tem celular? Então, gente, pelo amor de Deus. Se ele não tivesse começado com o celular, ele não estaria hoje com alta produção. Você acha mesmo que ele iria convencer o pai dele na época? Imagina, a cabeça do pai dele, quando ele começou a falar de marketing. O pai dele falou, tá doido? Só compra que for indicação. Marcenaria só compra indicação, que marketing o quê? Você acha que o pai dele ia dar para ele uma equipe? Não ia, não ia. Então, olha só como é lindo você fazer aí de um limão uma limonada e começar com o que você tem. Então, tudo isso que o Beto faz, todos vocês podem começar a fazer amanhã, tá? Pode concluir, meu amor. Só pra... Obrigado, Tata. Então, assim, o que eu quis dizer aqui, ó? No YouTube, o que importa é o conteúdo do vídeo. Não é autoproduzido, mas vocês podem ver aqui as visualizações, ó. 4,9, quando se aproxima fica meio ruim, né? 23 mil, 11 mil, 18 mil, 13 mil. Então, assim, visualizações boas por ser no YouTube. Instagram é surreal, tá? Instagram a gente tem vários vídeos que já passou de 1 milhão, tudo, mas é aquilo. O cara olhou, curtiu, próximo, acabou. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, desculpa, tá? Só pra gente Imagina. contribuir aqui. Eu tô no seu evento. É nosso evento. Gente, o que acontece? Olha só que hoje cada um pode ter a sua própria televisão. Antes, você fazia um apartamento... Imagina um apartamento como esse, que você fica meses fazendo, se dedicando. Você muitas vezes deixa de fazer as suas coisas para você estar lá na casa do cliente. Você passa meses ali. E antes, eu fazia a casa dela. Linda a casa dela. Como que eu ia vender para alguém? Cara, eu tinha que rezar para as pessoas irem na casa dela. Então, imagina que, no máximo, vamos supor que ela seja uma pessoa super social. Se ela receber ali uma pessoa por final de semana na casa dela diferente, uma pessoa por semana diferente, ela vai mostrar para 44 pessoas em um ano os móveis que você fez para ela. Agora, olha a possibilidade que tem. Imagina 11 mil, é como se você tivesse, a obra dela tivesse 11 mil visitas. Então, é isso que vocês precisam encarnar em vocês mesmo, entendeu? Para vocês entenderem que o jogo agora é outro, entendeu? É bem isso mesmo. E parabéns. Obrigado. E aqui, já hoje, para vocês, que fique aí registrada a diferença. Um conteúdo altamente produzido, fotos profissionais. Hoje, nesse ano, a gente vai montar na HAL o nosso estúdio, então eu vou ter... Porque hoje eu terceirizo a parte da filmagem. Gente, é tudo muito caro. Tipo, uma câmera 30 mil, é assim. Então, a gente vai indo devagar, porque a gente também tem nossos custos. E se está funcionando dessa forma, a gente foi indo até aqui. Mas esse ano a gente vai montar a nossa equipe de filmagem dentro da HAL. E aí vai ser conteúdo, assim, muito mais produzido. Porque hoje a gente paga por diária, né? Então, eu chamo o filmmaker, ele me cobra diária, me entrega o conteúdo depois já editado e pronto, eu pego e posto. Mas eu tendo o cara lá no dia a dia, aí eu vou pegar o detalhe ali da mão do marceneiro, com o formão, fazendo um rebaixo na peça. Então, eu vou começar a ter uns conteúdos muito diferentes aí, agora em 2023, tá? E aí, assim, cara, tem visualizações? Tem, mas vocês podem perceber que é a mesma coisa. Então, o que importa é o conteúdo. Lógico, entregar um vídeo mais bem produzido vai te dar mais resultado com o seu cliente? Vai, porque ele vai se impressionar. Ele vai olhar e falar, caramba, meu, olha o nível de qualidade do vídeo que esses caras entregam. Né? Você consegue ver o veio da madeira, você consegue ver aquela rebarbinha da fita que o instalador deixou ali faltando, você consegue ver no vídeo. Né? Então, isso ajuda nesse sentido. Mas ele não vai te trazer mais visualizações, vender 2 milhões a mais, não vai. Vai ser a mesma coisa, tá? Vocês podem perceber pelas visualizações. 32 mil, 22, 12, 3.3, 5.1. Nada diferente do que está mostrando aqui. Né? Talvez um pouquinho a mais, mas é por questão de crescimento de canal mesmo com o tempo. Quinto, atendimento diferenciado. Todos os pontos anteriores são mega importantes para atrair o cliente a orçar com você. Mas lembre-se que o atendimento nota 10 é primordial para que consiga viabilizar a venda.
Isso no ano passado, a gente melhorou muito lá na marcenaria. Então, assim, cara, quando marca um cliente lá, eu mesmo desço lá na padaria da esquina, compro um bolo pro cara, pão de queijo ninguém nega, cafezinho ninguém nega, então um suco ninguém nega. Então, a gente já deixa isso lá preparado para receber o cliente. Então, quando o cliente chega, ele vê esse cuidado. Aí você imagina, o cara foi lá, viu o vídeo, assistiu 1 hora, assistiu, normalmente os clientes que vão lá, eles maratonam, assistem mesmo, né? E o cara chega lá, você está tratando ele dessa forma ainda, né? E uma coisa também que a gente começou a fazer, do mês 8 para cá, eu me reorganizei para sempre o primeiro atendimento eu estar presente. Então, o cara, ele me vê lá na rede social e quando ele chega lá, eu estou lá. Né? Então, e quando é possível, até que meu pai esteja, porque aí ele está falando com o chefe, né? Com o master, então é diferente, é patrão para patrão, né? Então fica diferente a questão. Como funciona o planejamento para a gente fazer a filmagem das obras? É uma coisa muito difícil e que dá muito trabalho para fazer. Eu pego o meu celular, vou no contato do cliente, ligo para ele, pergunto quando posso filmar, vou lá e filmo. Deu muito trabalho para mim fazer isso. Cara, o mais trabalhoso dentro de uma marcenaria é fazer uma filmagem ou é produzir o móvel? É você produzir, é você comprar o material, é você fazer a pré-montagem, é você embalar, você garantir que esse móvel vai chegar dentro da casa do cliente, na condição que ele saiu da sua fábrica, e você vai fazer a instalação lá para ele. Cara, filmar é o mais fácil. Dá trabalho? Dá. Ainda mais do jeito que a gente faz hoje. Mas, cara, não se compara a 1% do que é o trabalho para você produzir um móvel, né, dentro de uma fábrica. Entre chegar material, hoje o que os fornecedores fazem com a gente, material riscado a rodo, o que a gente recebe de chapa de MDF lá danificada. Então, assim, vários problemas que você tem, né, e aí eu deixo a pergunta, se a gente passa por tudo isso, por que não filmar? Por que não ir lá? Né? Se a gente já lutou contra tudo isso, gente, vamos começar a divulgar o trabalho, né? É uma coisa que eu estou mostrando para vocês que dá para fazer com o equipamento que vocês têm, tá? Nem sempre todas as obras são filmadas, e sinceramente isso é proposital hoje em dia. Novamente, estou explicando o que a gente faz, tá? Estou explicando, trazendo para a nossa realidade. Invista o meu tempo e o nosso dinheiro para filmar as obras que realmente fazem sentido para nós. Eu já fiz todo tipo de planejamento para o YouTube. Diário, eu já postei um vídeo por dia no YouTube, sem edição, tipo daily mesmo. Cara, pega a câmera, grava, se está na marcenaria, grava, se estou numa obra, eu gravo. E eu chegava à noite, era todo dia, 7 horas da noite. Se vocês pegarem o canal do YouTube e for lá para trás, eu faço questão de deixarem esses vídeos até hoje lá, justamente para sempre, quando você começa a alcançar novos horizontes, é bom você olhar para trás e falar, putz, eu vim de lá. Então, às vezes, a gente está reclamando de alguma coisa, eu olho lá e falo, caramba, olha de onde eu vim, e hoje eu estou reclamando que eu não tenho um celular bom para filmar, sabe? E naquela época, qual era o celular que eu tinha? Né? Então, é sempre bom. Então, eu postava um vídeo por dia. Entrei no ano passado, comecei a fazer semanal, porque começou a demandar mais tempo, a qualidade um pouco maior, então, putz, não dá para fazer diário, muita correria. Então, eu comecei a fazer semanal. E agora, eu vou para o mensal. Vai ser um vídeo por mês, só que vai ser o vídeo, tá? Isso eu só estou explicando para vocês. Gente, olha de onde veio e para onde está indo. Isso hoje, talvez, eu não sei qual é o grau de elevação que vocês têm no marketing da marcenaria de vocês, mas eu só estou mostrando que hoje a gente está lá, mas a gente começou lá atrás, tá? Então, todo mundo pode. Será um vídeo novo por mês. O intuito é, de fato, segmentar o cliente que realmente quer fechar e que é importante para a empresa. Mas lembre-se, foram 4 anos de muitos vídeos para chegar aonde estamos. Comece de baixo e devagar. O tempo é o melhor professor. Dentro de qualquer rede social, o tempo, o dia a dia e a prática é o melhor professor. Você vai fazer o curso da Tata, ele vai te ajudar, mas, cara, na prática, você estando ali no dia a dia, você mesmo começa a ter a habilidade de descobrir novas possibilidades dentro da ferramenta. Um horário que é melhor para você postar, vocês mesmos vão começar a sentir isso, tá? Era para acabar aqui, mas a Tata pediu para eu contar uma estratégia que eu fiz para mudar o nível de cliente, de B para o público A. Por um momento, como eu expliquei para vocês, a gente resolveu tomar a decisão de, cara, o que é importante para a empresa? Que a gente tenha clientes
mais segmentados e que, de fato, paguem o valor que a gente colocar no nosso trabalho. Não que eu quero cobrar mais qualquer um aqui, mas eu quero valorizar o nome da marcenaria. Marcenaria sempre será, na minha opinião, uma coisa mais requintada do que um modulado. Então, para mim, isso é uma coisa que não vai mudar. Isso é uma barreira que eu e meu pai, a gente vem tentando automatizar uma marcenaria, dá um trabalho do cacete fazer, mas uma coisa que a gente não quer, perder a essência de marcenaria, fazer o que os caras não fazem, tá? Como eu comecei a atender o público A? Estratégia para mudar de público, na luta para atender clientes que valorizam mais o nosso trabalho de marcenaria. Segue alguns aprendizados meus. Mostrar ao público o que ele quer ver, o que ele realmente quer consumir. Não adianta mostrar laca para o público C. Cara, se o público também ficou sem acento ali, ó, 2 erros já. Se o cara está querendo, se o cara é um público C, gente, não é por questão de eu estou menosprezando ninguém. Não, cara, você está mostrando para a sua audiência qual que é o público que você atende hoje. Não adianta você querer vender laca para o cara, que o cara não vai pagar, não é isso que ele está buscando. E também não adianta você mostrar um guarda-roupa em MDF branco TX para o público A. O cara que é o público A, muitas das vezes, eu vou tirar os ensinamentos que eu tenho, tá? Os aprendizados que eu tenho. Ele é um cara que ele não é a primeira marcenaria que ele está contratando, ele já contratou outras marcenarias na vida dele, ele sabe o que é um branco TX e ele sabe que qualquer um faz um guarda-roupa. Então, não é isso que ele quer ver, né? Ele quer ver outras coisas. E aí, eu fiz uma estratégia para lá de arriscada, tá? Se eu não me engano, foi em 2018 isso. Eu acho que eu te conheci em 15, 16, começou a ter resultado, eu acho que foi em 18, eu não me lembro. Esse foi um projeto que a gente executou, tá? Eu trouxe algumas imagens, até porque eu não podia, questão de, né, eu não vou chegar aqui e mostrar o projeto executivo do arquiteto e tudo mais. Então, eu trouxe algumas imagens para conseguir explicar para vocês. Isso aqui, eu acho que vocês, é aquelas portas múltiplas, sabe, que fecham o ambiente, que vem sequenciado, isso, da Rometal, isso aí, que ela vem puxando, vocês conhecem, né? Sabem, né? A gente pegou um orçamento que tinha essas portas, a gente nunca tinha feito, e ela era em lâmina de madeira Frejó natural. Então, eu já olhei para aquilo ali e falei, opa, já não é o cliente público que a gente atende, é um cliente um pouco mais requisitado. Na sala dele, tinha esse rack todo ripadinho, também em lâmina natural, que dá um trabalho fazer essas ripas, mas enfim. E acima disso, uma estante ali, com variações de acabamentos e tudo mais. Se é bonito ou não, eu não gosto, mas enfim. É um projeto que você olha, você já entende que é um público A, tá? O que a gente começou a fazer? Falei, cara, eu quero começar a atender esse público. Por quê? Foi um cara que ele não me deu, ele pediu muito desconto e a gente deu. Por quê? Porque eu quis fazer a venda, porque eu sabia o potencial que aquela venda tinha. Então, a obra de Ilhabela, para a gente, é uma obra péssima, comercialmente falando, né? E como na empresa. Mas a visibilidade que essa obra vai me dar foi um dos fatores que fez com que eu chegasse para meu pai e falasse, velho, essa a gente vai fechar. Não vamos deixar passar, porque assim, é uma coisa nunca vista, casa paradisíaca, tudo. Eu falei, cara, é isso agora que a gente está precisando para a empresa. Então, a gente vai encarar essa obra. E foi exatamente isso que eu fiz atrás, né? Então, assim, quando a gente pegou a obra, qual que foi a minha intenção? O cliente estava pedindo um desconto exorbitante, uma coisa que era assim, cara, você ia baixar muito sua margem. Mas a gente tomou a decisão de fechar porque a gente acreditou no potencial, como eu já estava tendo alguns resultados nas redes sociais, eu falei, cara, eu vou apostar nisso. Quando começou a pegar o trabalho, eu falei, eu vou divulgar o passo a passo desse trabalho, né? A publicação é de 2019, e lá tá. Ali é o painel, é um painel de Frejó chegando na marcenaria, que eu fui lá. Esses vídeos estão no Instagram da HAL, tá? Até hoje. Então, se qualquer um aí pegar o celular, descer lá embaixo, vocês vão ver esses vídeos lá. Eu peguei e filmei o painel chegando lá na marcenaria. Então, é aquele processo que eu acho que vocês conhecem, que pega a lâmina, manda prensar, aí o cara manda, beleza, chegou lá, eu filmei os painéis chegando. Automaticamente, por que eu fiz isso? Porque eu comecei a mostrar para a minha audiência. Putz, ó, os caras não é só MDF, os caras trabalham com umas coisas diferentes. E a gente sabe
que lâmina está voltando com muita força agora. Lâmina de madeira está voltando com muita força. Pintura laca, serralheria imóvel, gente, está voltando com muito, está vindo com força. Aí, fórmica, eu vi pela sua leitura labial que você falou, fórmica também. Na verdade, é laminado, né? Fórmica Aí, enfim, filmei o painel chegando, um vídeo que deu 2.300 visualizações. Postei stories e postei lá no feed. Quando a gente começou a instalação, aí, quando eu postei aqui, falei, acho que vai dar merda, né? 2.000 visualizações só. Quando eu postei o segundo, eu já falei, putz, cara, vai dar certo. Por quê? É um conteúdo que agrada muito as pessoas a ver. O luxo, a coisa diferente. Então, cara, hoje, o que a gente faz de guarda-roupa lá na hall, de armário, é surreal, mas eu não mostro. Eu não vou ficar mostrando armário, porque não é uma coisa que a pessoa quer ver. A pessoa não vai olhar e falar, nossa, olha esse armário que eles fizeram. Não, é mais um armário. Então, comecei a mostrar e a entender que eu tenho que mostrar o que eu quero vender, né, para o público que eu quero atender. E aí, aqui foi um vídeo da instalação, aqui outro vídeo. Então, só se você somar aqui, a gente já está falando mais de 100.000 visualizações. Esses vídeos têm diferença, assim, de, 2 dias de um para outro. E aí a conta já começou a engajar muito, já começou a trazer muito resultado, bastante comentários e tudo mais. Automaticamente, eu continuei a divulgação dessa obra. Então, assim, só para ficar claro, porque às vezes eu estou falando, pode ser que vocês não estejam entendendo de fato qual foi a estratégia. A gente pegou uma obra onde eu nunca tinha trabalhado com aquela ferragem, a gente nunca tinha feito uma porta, e a gente tomou a decisão de que, vamos executar e vamos filmar o passo a passo dela, mesmo sabendo que financeiramente não compensaria. Esse cara e o cliente era advogado. Então, vocês imaginam o tamanho da responsabilidade que você começa a ter, que você fala, se der merda, esse cara não vai lá e vai falar, devolve meu dinheiro. Ele vai, e ainda mais alto padrão. Né? Ele tem dinheiro para comprar HAL na época. Então, para a gente também bate aquela insegurança. Mas a gente acreditou, a gente falou, vamos fazer. Então, a gente começou a filmar o passo a passo, porque era um conteúdo que eu não tinha. Eu não tinha esse tipo de conteúdo até aparecer esse cliente para a gente. Então, a gente encarou e falou, cara, vamos lá, vamos mostrar, vamos começar a divulgar que vai dar certo a estratégia. E aí, aqui são a entrega, né? O pessoal instalando tudo, a gente fez o acabamento com seladora, né, igual se fazia muito antigamente. Então, o pessoal foi a equipe de acabamento lá e tudo mais. Aqui é um vídeo onde um dos colaboradores abre a porta múltipla, né, e aqui já é um vídeo final, né. Depois, esse aqui é um outro vídeo dele pronto já com o meu pai que está abrindo as portas, 125.000 visualizações. Esse dia eu não dormi, só para vocês terem noção, porque nunca tinha acontecido isso. E aqui é um vídeo que eu fiz no YouTube, eu ainda, com o meu celularzinho lá, tour pelo apartamento, marcenaria Hall Design. Tá? Foi aqui que eu entendi o valor dessa palavra dentro do YouTube. Tour. É uma das palavras que mais engajam e mais dá resultados no nosso ramo. Tá? A palavra tour. Não sei porquê, mas dá. Aí, fizemos tudo isso. Depois dessas divulgações, olha quantas portas a gente fez. Uma na sequência da outra. Cada publicação é um cliente, não para por aí, tá? Tem mais. Então, assim, veio, o cliente começou. Esse aqui, esse aqui é Alphaville. Esse aqui a gente fechou a maior venda na época da HAL. Foi coisa de 1 semana depois de eu ter divulgado aquele trabalho. O cliente queria fazer essa porta, ele não conhecia nenhuma empresa que fazia, ele viu o vídeo na HAL, ele chegou, vocês fazem essa porta? Faço. Aí eu já comecei a ficar mais, né? Mas eu não faço só ela, né? A casa está em reforma, tal. Aí o cara me veio com o projeto e trouxe o projeto da casa inteira dele para a gente fazer. Então, assim, Alphaville, cara, é só casa alto padrão. Então, a gente fez a casa inteira, 2 andares da casa, e um deles tinha a porta também. Aqui já não era em Frejó, era em Cumaru, né? Essa foi uma outra que a gente fez em Pinheiros, é uma ripada. Essa aqui ainda era mais sofisticada ainda, porque o trilho é embutido no teto.
Então, é de um fornecedor do Sul. Depois a gente contrata coisas deles até hoje. É a Eclise, tá? Que eles têm umas coisas assim, muito top de ferragem para marcenaria. Coisas que eu acho que é difícil encontrar em algum outro lugar. Então, a cliente falou, olha, eu quero a porta, mas eu não quero ter essa bandeira aqui na parte de cima, né? Então, a gente fez ela embutida no gesso. E ali, a mesma coisa também. Outra que foi embutida, revestimos a sala inteira da cliente de Frejó. Então, só para fechar, né? Veio-se de uma coisa lá atrás, vem construindo, e aí começou a ter esse tipo de resultado. Esse aqui é um apartamento nos Jardins, que foram mais de 300 metros lineares de painéis para revestir a parede. Então, você imagina você pegar uma sala dessa inteira em lâmina de madeira alto brilho, com acabamento verniz PU alto brilho. Quando a gente começou a executar, deu vontade de parar com marcenaria. Porque a gente começou a ver que falava, cara, dá trabalho para fazer. Mas, assim, tudo isso por causa da publicação da porta lá atrás. Tá? Uma coisa veio puxando a outra. E é isso. Aí eu quero fazer um agradecimento ao meu pai, à minha mãe, à minha namorada Natália, que está aqui, me ajudou bastante para fazer, a Tatá e a todos vocês. Vamos abrir para perguntas, mas só uma coisa que foi muito legal. Que quando ele mandou para mim a palestra dele, eu falei, Beto, é o seguinte, cara, você vai ter que falar aí tudo aí que tá dando certo aí, vai ter que dar o resultado para esse povo, né? Aí eu vi a palestra dele e falei, Beto, vamos contar aquela estratégia da porta? Né? Porque foi um ato de coragem que ele teve, né? Aí, o que veio a calhar, né? O quanto que eu falei ontem para vocês? Cara, se você quer atender público classe A, não vai postar MDF branco no perfil de vocês. Não vai postar. Não conecta. O cara que vai na BMW comprar uma BMW, ele não quer ver a Audi. Exatamente. Não conecta. Então, cara, é aquela coisa. Você viu o que ele falou ali, que também conecta? Que ele falou assim, nós não filmamos todas as obras porque a obra que ele não faz, que ele não quer fazer mais, ele vai mostrar para quê? Só se ele fosse retardado. Não tem condição. Entendeu? Então, assim, o poder do posicionamento. É por isso que todo mundo sai daqui, amanhã, segunda-feira, vocês precisam entender isso. Precisam entender que precisa filmar. O celular não serve para falar no telefone. Ele serve para filmar. Ele serve para mostrar. E o resultado está aqui. Mas agora é o seguinte, ó. A gente vai terminar aqui com o Beto, a gente vai sair para o almoço. Então, vamos liberar 3 perguntas? É seu evento, Tatá. Vamos lá, 3 perguntas. Ângela. Muito obrigada, Humberto, pela contribuição. Realmente, eu sigo você lá e vejo que é top. Humberto, a minha pergunta é o seguinte, eu sei que não é fácil no nosso dia a dia. Só um minutinho. Anotou aí de novo, né, pai? Eu sei que não é fácil no nosso dia a dia, e a minha maior dificuldade é organizar essas ideias, né? Ter essa disciplina e falar assim, olha, eu quero passar isso para o meu público, como que eu vou passar? Né? E organizar minha semana, né? Das minhas postagens. Esse é o meu maior desafio. Eu vou te mostrar, porque também é o meu, tá? Então, eu tenho isso aqui é uma agenda. Eu ainda não fiz, tá? Já era para mim ter feito, mas é as organizações das publicações que eu vou ter anual. Então, eu vou ter dia a dia separado todas as publicações que eu vou fazer. Como que eu faço? Eu sempre fiz tudo que eu mostrei para vocês, parece que sempre foi muito planejado, pensou bastante para fazer. Cara, nunca foi assim. Foi papum, vou fazer e vou postar e acabou. Só que hoje eu estou me sentindo nessa obrigação, que eu preciso organizar um pouco mais. Então, uma das coisas que eu já melhorei muito, eu sempre gravo com a câmera do celular e eu não mostro o dia a dia, às vezes ali na hora. Eu estou aqui no evento, eu vou fazer meu vídeo, vou tirar as fotos, vou para casa, quando eu tomo meu banho, antes de eu dormir, eu falo, cara, agora é a hora, deixa eu pensar. Eu publico isso agora, essa obra está em andamento, mas é interessante eu mostrar ela agora? Não, mas e se eu mostrar a obra do Alexandre,
que eu comecei a mostrar e eu não terminei, não conectou ainda com os clientes. Então, aí eu tenho esse poder de organização. Mas para quem está começando, eu acho que isso não vale. Eu acho que tem que ser o dia a dia, quanto mais melhor, postar mesmo, e você começa a ter essa noção. Uma coisa que eu não falei, para a gente chegar, vai de acordo também com isso que você está falando, para a gente chegar nesse cliente aqui, antes disso, eu comecei a divulgar que nós trabalhávamos com lâmina de madeira. Mas eu não tinha cliente para lâmina de madeira. Então, eu comecei a fazer amostras. Eu cheguei para o meu pai e falei, cara, a gente precisa começar a fazer amostras de lâmina de madeira. Ah, mas por que a gente não tem para nenhum cliente? Para me mostrar no Instagram. E aí entra uma parte que eu até contei uma mentira, uma vez lá, que eu fiz a amostra, peguei e falei, estou indo levar para o meu cliente, mostrei ela embalada, coloquei o nome de um cliente lá e não tinha cliente. E aí começou a chegar os orçamentos em lâmina de madeira. Então, aí que eu entendi, mostrar o que a pessoa quer ver de fato. Vai um pouco de acordo com o que você está falando, porque aí você começa a ter a ideia do planejamento. Fala, olha, eu quero mudar de público, eu necessito mudar de público? Necessita, mas também não pode deixar o outro para trás, porque é ele que te sustentou até aqui. Então, você tem que ter essa dosagem. Fazer o planejamento não é difícil. É literalmente você não fazer nada de bate-pronto. Tá? Quando você começar a organizar as ideias, você começa a ter a visão. E um papel muito legal que eu vou te falar, começa a se colocar do outro lado da tela. Quando você postar, espera um pouco, vai no teu Instagram pessoal, entra lá e vê o que você está fazendo, como que você está falando. E aí, muitas vezes, você vai começar a se autocriticar. Putz, esse eu fiz assim, no próximo eu vou fazer de outra forma, esse ângulo que eu peguei fica um pouco melhor. E aí, vai começar a ficar claro para você a organização. Tá bom? Muito obrigada. Imagina. E mais do que isso, né, o que ele falou agora, eu vim correndo, rapaz. O que você lembrou? Cara, é entender que você precisa colocar isso como um processo como qualquer outro. Então, ou vocês levam a sério, ou depois vocês, não tem como vocês cobrar resultado. Eu preciso todos os meses pagar os funcionários, ok? Isso não é uma obrigação? Eu preciso filmar todas as obras, que é importante, é uma obrigação. Então, quando você coloca como etapa de compromisso, você dá um jeito de colocar na agenda. Então, o primeiro passo, porque assim, ó, às vezes a gente se pega com coisa técnica, como que eu organizo, quantas postagens por semana, qual é o máximo que você consegue fazer? O máximo que você consegue fazer? O máximo que eu consigo fazer é uma postagem por semana. Cara, faz o máximo que você pode fazer. Aí o que você vai fazer? Ao invés de vocês ficarem, dependendo daquela postagem, postou e ficar maluco, não. Você vai fazer um anúncio, um tráfego pago. Então, só para complementar, é comprometimento, cara. É comprometimento. Por quê? Ele não falou que ele começou a fazer um vídeo por dia? Ele se virava. Você acha que ele tinha um vídeo meio correndo atrás dele? Não. Mas ele já entendeu que é uma ferramenta. Olha ali a equipe filmando. Ele já entendeu que o vídeo é uma ferramenta na vida dele. Eu vou mostrar até o gimbal que eu tenho aqui. O que é gimbal? É de comer? Não, calma. Cada coisa difícil que essas pessoas entendem. Mas assim, eu tenho um desse, mas eu não sei ligar. Lá, João! João, olha aqui. Calma, senão você vai Ensina quebrar. Eu tenho um desse. Cadê o nosso? Dá 2 toques no botão de trás. Ensina eu ligar isso aqui. Calma, só 2. Aí, viu? Misericórdia, Neivo. Pode ir virando com a mão. Nossa. Ele estabiliza. Eu comprei um desse, mas eu não sei ligar. Gimbal. G-I-M-B-O-L. Olha, que legal. Aí eu pego aqui, como que é? Cadê? Aí ele foca de novo. Cadê? Como faz pra virar pra mim? Não, calma. Não, gente, isso é muito divertido. Pra virar, eu sempre fiz assim, ó. Tá aqui, sempre fiz isso. Cara, por que tudo isso? Mas minha mão não aguenta. Não. E aí, aqui é os automáticos, né, dele. Do estoque, ele João, deita e já faz o YouTube. Eu vou te matar. Porque eu tenho um desse. Preto, meu. É igual, mas eu não sei ligar. Ele é meio chato de mexer, porque assim, você só pode ligar quando o celular estiver aí, entendeu? Porque senão ele quebra. Então tem que uns bonito, casal. macetes. Você vai indo, ele vai indo junto, ó. Olha a Erika como é bonita, gente. Mesmo você entortando a mão, ele segura. Olha que legal, gente. Olha que legal, olha. Quer ver, ó? Você vai fazendo assim, ele vai obedecendo, ó. Eu não sei lidar com esse troço, não. Como é o nome disso? Gimbal? Gimbal.
Vou devolver aqui para a Natália. Ô, Natália, pelo amor de Deus, que é muito difícil. Mas é isso, é compromisso, né? Não, é só uma coisa que, assim, facilita bastante e já começa a dar uma cara mais profissional. Total. Porque quando você está não treme, andando, não treme. ele não fica, a imagem não fica tremida, ele estabiliza. Hoje tem esse modelo aí, é o modelo mais, da DJI é o mais simples. Hoje tem uns bem eu mais... essa marca também. É. Mais uma pergunta, vamos lá. Alguém tem? Levanta a mão. Ah, mas você soltou a franga hoje, hein? Misericórdia, né? Vai pagar dobrado, né? Que bom, porque ontem não falou. Soltou o frango, vai, fale. É uma pergunta simples, assim, é uma curiosidade na verdade. Hoje em dia, eu, pelo menos, vejo a How Design como a primeira marcenaria mais top do Brasil, porque a gente acompanha vocês desde lá do início. A gente é lá de Curitiba, então é uma inspiração para a gente. Eu acompanho a Risso também, que ela sabe muito bem disso, né? Que também me ajuda bastante nessa parte de postagens, de marketing. Mas a How Design também não tem o que falar, né? A gente tem um orgulho de ver que o valor da marcenaria mesmo, não de planejados, enfim. É só uma curiosidade. Lá no início, quando você começou com o seu pai, vocês já trabalhavam direto com arquitetos ou vocês tinham projetistas que faziam os projetos? Porque hoje em dia quem faz na nossa marcenaria sou eu e o Murilo, nós que fazemos tudo. A gente é uma marcenaria pequena, mas a gente vê a importância de ter um projetista, um designer e um arquiteto trabalhando junto. E é difícil fazer parceria porque a maioria já tem, né, os marceneiros de confiança, enfim. Lá no início, para vocês, como que vocês faziam para fazer os projetos? Deixa eu só ver se eu entendi. A sua pergunta eu fechei a venda dele, se eu projetava a venda dele ou se eu atendia arquiteto, se eu projetava a venda dele. Primeiro, minha irmã é de Curitiba também. Ela faz o financeiro para a gente, faz de lá. Na virada do ano eu estava lá em Curitiba. A nossa coladeira de borda também é de uma marca que é de Curitiba mesmo. Os caras é muito bom, tem vídeo lá no YouTube, depois vocês podem dar uma olhada. Bom, a família inteira é focada na marcenaria. Hoje, meu irmão, ele está na Austrália, trabalhando numa marcenaria lá. Chegou lá, é formado, mas o que sustenta ele é a marcenaria. Então, assim, até falando para todos vocês, né, às vezes a gente não sabe o quanto a nossa profissão é valiosa, né? Que ele atravessou o mundo, tem as formações, mas assim está trabalhando de marcenaria. No começo, ele é formado em design e ele fazia os projetos inteiros da gente. Hoje, tem hora que a nossa demanda é tanta que a gente não aguenta, aí a gente terceiriza. Aí a gente tem uma pessoa, que eu acho que ela é do Sul, se eu não me engano, que a gente fez uma parceria com ela e ela pega e faz esses projetos para a gente. Hoje a gente está caminhando para uma coisa um pouco mais diferente, tá? Então, por exemplo, quando a gente fecha uma venda, a vendedora ela vai com o notebook, com o SketchUp e ela faz na hora o levantamento de todas as paredes, posicionamento de todos os pontos e traz isso para a gente. Por quê? Porque a gente começou a automatizar. Então, quando a gente começou a automatizar, a gente começou a ter muito erro de medida. Porque, definitivamente, o processo de automatização, você tira a responsabilidade da mão do marceneiro. Só que você joga ele para projetos. Porque se projetou errado, a máquina vai cortar errado. A máquina não corta errado. A máquina corta certo. O que você mandar ela fazer, ela faz. Então, aí a gente começou a ir para essa linha. Tudo que é vendido é projetado. Tudo. Vendeu, vai projetar. A HAL manda executivo? Eu não mando executivo. Eu faço com o meu cliente um caderno técnico, onde eu tenho algumas imagens como se fossem essas, uma tabela do lado onde fala quais são os materiais. Isso foi um tópico de reunião agora no começo do ano. E esse ano eu não mando mais executivo, porque a gente 98% que a gente atende é tudo arquiteto. Então, cara, arquiteto, a responsabilidade é do cara. Ele foi pago para projetar. Ah, mas o cliente brigou com o arquiteto. Já não é um problema meu. Então, uma coisa que a gente frisou muito lá no começo do ano, a marcenaria precisa parar de pegar para ela a responsabilidade que não é dela. Porque, no final, o arquiteto vai tomar o café com o cliente e você não vai. Isso eu te falo que a gente viu muito acontecer. A gente já passou muito por isso. Então, a gente sempre projeta. No começo, era o meu irmão que fazia. Depois, ele começou, quero começar a atender
como arquiteto mesmo, aí começou a pegar os projetos, saiu, só que aí a empresa já estava um pouco mais encaminhada. A gente colocou uma outra pessoa no lugar dele. Tá bom? Mais Gente, alguém? eu acho que é isso. Vocês vão poder almoçar com o Humberto agora. Acho que o Humberto vai almoçar com vocês. Vocês vão poder... Senta na mesa dele lá e suga Mas tudo. precisa né? pagar ou não? Eu tô Não sem sei, eu dinheiro. acho que pode sair correndo também. E eu quero Gente, agradecer. obrigado, viu? Eu quero agradecer Imagina. você mais uma vez. E, gente, uma salva de palmas para o Humberto, por favor.